Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Terças RBPN. Esse é o 8º programa da primeira temporada. Para quem é novo aqui no canal, a gente começou esse programa Terças RBPN agora, no início da pandemia, no intuito de suprir uma lacuna, né, de falta de informações sobre a RBPN. Então, a gente aborda vários temas. A repercussão está sendo muito bacana, as pessoas mandam e-mail, mandam WhatsApp para a gente, sugerindo pautas, sugerindo programas, então está bem legal. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma seguidora que assiste os programas e sugerindo, então está bem bacana a repercussão. Aproveito para informar que o Luciano Souza, um dos fundadores do canal aqui conosco, não está aqui na tela, mas está apoiando na logística. Agora, por uma questão de agenda nossa, muitas vezes só 2 de nós estaremos e não os 3. Às vezes os 3, às vezes 1, às vezes 2, mas por uma questão de conciliar agendas. Peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, por favor. É legal para a gente ver se vocês estão gostando, e também peço que façam suas perguntas pelo chat do YouTube. Terça-feira passada, eu deixei de fazer algumas perguntas e depois o povo veio no meu WhatsApp falando: você não viu a pergunta tal? Desculpa, peço desculpa. É difícil ficar nessa função das plataformas. Eu e Mônica, a gente tenta selecionar umas perguntas e, ao final, passar para os nossos convidados. Então, peço desde já desculpas se eu deixei de responder alguma pergunta. Isso pode acontecer de novo. A gente tenta ficar aqui 1 hora de programa para os nossos convidados também não se cansarem muito. São todos voluntários e estão aqui para contribuir com o tema. O programa de hoje, que é o 8º, o título dele, né, o tema, Incêndios Florestais em RBPNs, como prevenir e a quem recorrer. Então, é bem importante ressaltar, antes de eu passar para a apresentação dos convidados, ressaltar que as políticas públicas de apoio à proteção das reservas particulares, elas devem ocorrer não assim por uma questão de opção do órgão reconhecedor, mas isso consta na lei, né? Consta tanto no SNUC, no artigo 21, parágrafo 3º, quanto na maioria dos decretos regulamentadores dos estados. No decreto do Rio, por exemplo, consta lá expressamente que cabe sim ao órgão estadual apoiar não só a elaboração de planos de manejo, mas também prestar um apoio à proteção das reservas. E aí entra esse apoio que, né, vem prestando já tem um tempo. Gostaria de falar rapidamente que antes era uma linha direta, funcionava uma linha direta, ligavam para o nosso celular, quando eu era chefe do serviço, quando o Andrei foi chefe do serviço da RBPN, e ligavam, era um apoio assim que era uma linha direta com o nosso celular mesmo. Então, para institucionalizar essa questão do apoio, principalmente ao combate aos incêndios florestais, houve uma política pública, que o Andrei vai falar mais um pouquinho sobre isso, para realmente trazer isso de forma oficial dentro da instituição. Então, é importante ressaltar que esse apoio à proteção das reservas é, sim, um poder-dever do poder público, e como não poderia deixar de ser, né? Esses proprietários, na maioria das vezes, não são técnicos e precisam, sim, de um apoio do órgão estadual. Então, nossos convidados da noite são, eu vou apresentar cada um deles e depois eu vou chamar a Mônica para chamar o primeiro convidado. É o Oswaldo Bruno, engenheiro agrônomo, coordenador do programa RBPN Paulistas da Fundação Florestal. Então, o Oswaldo, ele é grande parceiro ao longo dessa jornada. A Fundação Florestal tem um programa consolidado e de muito sucesso. E o Oswaldo vai falar um pouquinho da linha de atuação desse programa no que se refere ao combate a incêndios. Temos também aqui meu grande parceiro de muita longa data, desde o IEF, não tinha nem INEA, e eu e o Andrei, a gente já trabalhava juntos. Então, o Andrei, ele é biólogo, já foi chefe do núcleo de RBPN do INEA, gerente de guarda-parques do INEA, e atualmente é o gerente de unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro. Então, essa gerência é a gerência que
comporta também o núcleo de RPPNs do INEA. Temos aqui o Sávio Monteiro, que, na verdade, é a segunda vez do Flávio aqui no programa, né? A primeira vez foi para... O Flávio é advogado, proprietário da RPPN Pedra da Mina, localizada na Mantiqueira, no interior paulista. Então, o Sávio, ele já foi convidado aqui para falar junto do André Ilha e do Pedro de Menezes sobre trilhas, né? A Pedra da Mina é uma RPPN que tem uma trilha bem bacana, assim, de acesso ao pico. O Sávio recebe diversos visitantes. Então, ele veio no primeiro programa para falar sobre o uso público e a RPPN. E agora está vindo de novo, a gente nem queria convidar o Sávio tão rápido assim, né, de novo, mas por uma questão até ruim, ele foi convidado de novo, que é para falar no incêndio que está acontecendo lá há 2 semanas, depois você me corrija, Sávio, há 2 semanas, mais ou menos, que está pegando fogo a RPPN, de repercussão nacional, inclusive, esse incêndio. Então, nossos 3 convidados aí de peso. Agora eu passo a palavra para a Mônica Fonseca, para a Mônica falar suas palavras de boas-vindas e chamar o Osvaldo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez os nossos queridos convidados que sempre se dispõem a estar com a gente nesse momento, conversando, discutindo temas tão relevantes para as RPPNs. Bom, é um prazer estar aqui e apresentar o Osvaldo e fazer uma pergunta para introduzir um pouco a fala dele, para direcionar a fala dele. O Osvaldo, ele coordena, ele trabalha no programa de RPPNs de São Paulo, da Fundação Florestal, que é um programa, é um dos pioneiros no reconhecimento de RPPNs estaduais, e ele é pioneiro, com certeza, num grande programa que eles têm de pagamento por serviços ambientais para a RPPN, é um programa que tem sido um exemplo, um modelo seguido, e com certeza nós ainda vamos falar mais disso. Mas o que traz aqui, assim, o foco da nossa conversa, como a Roberta já introduziu, é a questão do incêndio. E existe hoje uma grande expectativa por parte dos proprietários de qual a obrigação, que tipo de cooperação os órgãos que reconhecem as RPPNs devem aos proprietários. Como pode dar essa interação, como eles podem ajudar os proprietários, que na maior parte das vezes não são técnicos, tem ali, sim, muito conhecimento, mesmo conhecimento empírico, mas eu acho que muitas vezes precisa, sim, da ajuda dos técnicos, dos órgãos ambientais. Então, a minha pergunta para o Osvaldo, ela vai um pouco nesse sentido. Que tipo de ajuda, como o programa de RPPNs paulista, ele coopera com os proprietários das RPPNs do Estado, na proteção, no controle e combate a incêndios florestais, uma coisa tão grave que aflige tantas reservas. Então, Osvaldo, a palavra com você. Bom, obrigado, Mônica. Boa noite a todos. Mônica, Roberta, Andrei, Sávio, Luciano, que está aí nos bastidores, né, coordenando a live. E, primeiramente, agradecer a oportunidade da gente estar passando aqui como que é tratar dessa questão, né, tão premente, aí, tão importante para a conservação das áreas naturais, né, de uma maneira geral e especificamente para as RPPNs. E obrigado de novo pela oportunidade de a gente apresentar aqui como que a gente está tratando essa questão, né. E primeiro ponto que a gente gostaria de destacar, né, que aqui no Estado de São Paulo a gente tem por meio de uma resolução do secretário do Meio Ambiente, resolução SMA 80 de 2015, que define o plano de apoio à proteção das RPPNs do Estado de São Paulo. Essa resolução foi fruto de um trabalho que a gente sempre frisa, ela é decorrente da parceria que nós temos com a FREPESP, que é a entidade que representa os proprietários de RPPN aqui no Estado de São Paulo, inclusive que o Sávio atualmente é um dos diretores, né? E então a gente procurou sempre construir
as ferramentas de apoio e incentivo, né, por meio de parcerias, né, tivemos já com o ICMBio, com a WWF, e, mais importante, né, com a própria entidade que representa os proprietários. E essa resolução, né, que define esse plano de apoio à proteção às RPPNs, ela se baseia em 4 estratégias. Primeiro, a primeira estratégia é a abertura de um canal direto de comunicação entre o proprietário da RPPN e a Polícia Ambiental, né? E que a gente entende que é a mais primordial e necessária, né? Uma segunda estratégia é o monitoramento por meio de imagens de satélite feitas pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, atualmente, mudou o nome, né? Então, ela tem esse programa de monitoramento das áreas naturais, da vegetação nativa de todo o estado de São Paulo, e, periodicamente, ela passa por cima, ela tem os layers, né, das RPPNs, e para verificar como é que estão as condições na RPPN e no entorno também, né, que às vezes ameaça, né, como o caso que o Savo está passando, né, vem de fora. A terceira estratégia é visitas da Polícia Ambiental. Então, a Polícia Ambiental inclui as RPPNs nas suas rotinas de patrulhamento. Então, se ela vai para um tal destacamento, vai para uma região, eles vão sair, eu tenho a RPPN tal, opa, vamos dar uma passadinha lá, ver como é que está. Para muitos proprietários, só o fato da polícia passar lá, de vez em quando, dar a volta, e isso já tem um efeito muito positivo, né? Porque as pessoas, a vizinhança associa ao fato da polícia estar passando lá porque tem a RPPN, e quem tem a intenção de fazer alguma coisa, né, alguma maldade na área, já fica mais inibido, né, não fica tão à vontade quando não passa, não passa periodicamente, ou de tempos em tempos ela está sempre passando, né. E a última estratégia, que é mais assim de consolidar, né, o papel da RPPN como uma unidade de conservação que integra um sistema de conservação de áreas naturais, né, tanto do Estado de São Paulo como do país, né, é integrar os proprietários das RPPNs nos outros programas de apoio à proteção das unidades de conservação que a Secretaria do Meio Ambiente desenvolve, né. Então, com base nesses 4 eixos, né, foi montada esse plano. E como isso foi implementado, né? A primeira coisa que foi feita, aí foi o pessoal da FREPESP, que teve um papel muito importante, e o pessoal da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, foi a gente estar arrumando oficinas regionais, né? Organizamos algumas oficinas regionais, onde a gente chamava os proprietários de RPPN daquela região, e as unidades da Polícia Ambiental também daquela região. Então, sentava o proprietário lá, o Sávio, o representante da Polícia Ambiental que cobria a RPPN do Sávio. A RPPN Catadupa, lá não existia na época, mas em Bananal, com o representante da Polícia de Bananal, né? E nessa oficina era feita uma apresentação das entidades, FREPESP, CFB, Fundação Florestal, Polícia Ambiental, e a CFB, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, ela montou um formuláriozinho que a gente chamou de Plano de Proteção da RPPN, onde, num segundo momento, dentro dessa própria oficina, o proprietário sentava junto com a Polícia Ambiental, com o comandante da unidade, os policiais daquela unidade, e preenchia esse plano, né? Então, nesse plano, eles identificavam todas as ameaças que o proprietário conhecia na área dele e no entorno, e a polícia também colaborava com essas informações. A partir desse levantamento de informações, que eles, inclusive, marcavam no mapinha, né, à mão, um croquisinho, eles definiam algumas medidas do que o proprietário poderia estar fazendo para evitar e
no caso de o que fazer se tivesse acontecendo, né? Preventivas e na hora de lidar com a situação, né? E a última parte desse planinho, né, que a gente chama o plano de proteção, o proprietário punha o nome, o endereço, o e-mail, o telefone, o celular, o WhatsApp, a página no Face, que fosse possível, e o comandante da Polícia Ambiental punha também todas essas informações da parte dele. E cada um ficava com uma via desse material, né? Para quê? Para quando acontecer um sinistro qualquer, o proprietário já sabe a quem procurar lá na unidade da polícia, né? E o policial, quando atender, ele sabe quem é o proprietário, né? Ele sabe que é da RPPN, Pedra da Mina, e assim por diante. Então, esse canal, estando costurado, faz muita diferença na hora que a coisa está pegando fogo, no sentido direto da palavra, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante. Fizemos algumas oficinas, depois a polícia passou em algumas RPPNs que não participaram das oficinas e preencheu o formulário lá junto com o proprietário, né? Então, isso foi bem interessante. Fizemos alguns outros eventos de proteção, de fiscalização também, mas uma coisa já agora voltada aqui para a questão do combate a incêndios florestais, né? Dessas oficinas regionais, a gente derivou uma oficina corta-fogo RPPN. O pessoal, por que a gente não faz uma de fogo? Perdão. E foram realizadas, se eu não me engano, 2 oficinas regionais específicas para os proprietários de RPPN, com a Polícia Ambiental, CFB, Fundação Florestal, FREPESP, para discutir, né? E até teve simulados de combate a incêndio, simulações de treinamento para os proprietários participantes, né? Na sequência, o que a gente começou a fazer também? A gente começou a fazer, o Estado de São Paulo implementou um programa chamado Operação Corta-Fogo, né? E puxado pela Defesa Civil, né? A Casa Civil do Estado organizou isso, e a gente passou a colocar para os proprietários todos os eventos em cada região, cada município, várias regiões tinha, e a gente comunicava aos proprietários, vai ter oficina, participe, é importante. Os proprietários que participam do projeto de PSA das RPPNs aqui no estado, era necessário fazer o treinamento anual da sua brigada. Então, a gente falava, olha, você pode participar dessas oficinas regionais, né, que a Defesa Civil organiza, né, e, por fim, a gente também disponibilizou as oficinas de treinamento, os treinamentos de brigada, que os polos regionais da Fundação Florestal, algumas unidades da Fundação Florestal, realizavam para treinar as suas equipes, né. Então, a gente abria para os proprietários, né, para eles poderem estar participando também, né. Tanto o plano de apoio à proteção, como a participação dessas oficinas e dessas coisas, é tudo assim, a participação é voluntária, nenhum proprietário é obrigado, exceto no caso do PSA, né, que é uma ação contratada dele, que ele tem que fazer e manter uma brigada, é um compromisso, né, se ele não fizer isso, ele não receberia, tá? Então, em cima disso que a gente construiu essas ações. O Sávio, eu acho que depois poderia dar um caso concreto, né, de como que você está se inserindo nessa estrutura, né, da proteção, junto com os órgãos do Estado. E a gente teve casos também, outros casos que também a gente sempre lembra, que é o caso na RPPN Catadupa, lá em Bananal, que os proprietários, eles saíram fazendo uma campanha com base no plano de proteção da RPPN deles, que a CFB localizou todos os focos de incêndio que tinha na vizinhança da área dele, né? Então, ele pegou mais um pessoal animado para fazer um trabalho de boca a boca e foi batendo na porta lá dos vizinhos, falando, olha, eu sou da RPPN e tal, agora vai vir a seca, é perigoso ter fogo. O ano passado a gente viu que teve um foco de incêndio aqui, aí o proprietário olhava, mas como vocês souberam que teve fogo, né? Não, a gente tem esse mapa feito pela Secretaria do Meio Ambiente. Aí o cara já começa a se interessar,
né? Ah, tá bom, então vamos tomar cuidado com o seu pai. Fizeram um trabalho de sensibilização no entorno. Isso é muito valioso, né, para você fazer como medida preventiva, né? E temos outras RPPNs, como as brigadas que dão até apoio às unidades, aos parques da Fundação Florestal, como é o caso da RPPN Rio dos Pilões, né, que tem uma brigada super estruturada, toda equipada, as oficinas que a gente fez de treinamento foram nessa RPPN, né, e só para finalizar, né, o que a gente recomenda ao proprietário, então, de uma RPPN, nas medidas preventivas, né, o que ele faz da parte dele, né? Não, eu coloquei aqui o que o Estado aqui de São Paulo pode oferecer para eles, né? Mas o que o proprietário é importante ele está fazendo, né? Primeiro definindo, fazer um mapa de risco, indicar da onde que vêm os fogos no entorno da sua propriedade, ter conhecimento disso, né? Adotar as medidas preventivas, fazer acero, sinalizar, né, montar a sua brigada, ter os equipamentos básicos para você poder combater o incêndio, né, o treinamento, né, e com muita ênfase eu falo, faça uma articulação com os demais órgãos locais, as entidades locais que atuam de alguma forma, seja a Defesa Civil local, reflorestadoras, proprietários vizinhos, usinas, qualquer outro ator na região que, de algum modo, ele está vinculado, né, com esse problema de combater o fogo. Por quê? Porque na hora que a coisa estiver rolando, é com essa turma que você vai ou ajudar ou eles vão te ajudar. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Estou aberto a qualquer dúvida aí. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Oswaldo. Já tem até pergunta para você no YouTube. Ao final, a gente vai compartilhar. Muito bacana esse programa, quer dizer, essa ação dentro do programa paulista. São Paulo sempre aí vanguarda em suas ações e assim, eu acho interessante que, assim como os proprietários têm uma coisa têm um ato voluntário de criar RPPN, nós técnicos, né, dentro de um órgão também é importante ter um técnico comprometido com essa bandeira. E esse eu acho que é o seu caso, sabe? Assim como tantos técnicos que já passaram também, o Elcio de Minas Gerais, então... mas é fato que não dá para ficar só nas costas do técnico que está lá. A gente precisa também que os proprietários, organizadamente, entrem em contato com o órgão, e foi o que você falou, né? Tem que ter articulação, não vai estar pegando fogo e vai chegar lá, né? Assim, a gente está no Brasil, muitas dificuldades, um país ainda em desenvolvimento, né, pouco recurso para a área ambiental, então essa voz precisa chegar em quem tem o poder da caneta dentro do órgão, mas se não fossem técnicos e especialistas comprometidos com isso, sempre ficar lá lembrando da importância da conservação em terras privadas, lembrando do papel da instituição nisso, que é o caso do Oswaldo e é o caso do Andrei, né, que é o nosso próximo convidado. O Andrei, ele foi picado pela mosquinha da RPPN, a gente já se conhece há muitos anos, e o Andrei, apesar de não estar no nome corriqueiro do movimento ambientalista, ele atua muito nos bastidores em prol das RPPNs, e ele foi aí picado por essa questão que eu estou falando, do técnico ter um envolvimento com essa agenda e fazer com que isso avance dentro dos OEMAs, né? Então, Andrei, boa noite, é muito bom ter você aqui conosco. Eu gostaria de saber de você o que o Estado do Rio de Janeiro vem fazendo com relação a esse apoio aos proprietários. Você que também foi gerente de guarda-parques, que o Estado do Rio tem um programa estruturado também de guarda-parques. Então, o Andrei, ele tem essa interface entre já ter trabalhado com a RPPN e já ter trabalhado no combate ao fogo através dessa gerência de guarda-parques. Então, a gente gostaria de saber de você, Andrei, como está isso dentro do órgão ambiental do Rio de Janeiro. Boa noite, Andrei. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir bem?
Ótimo. Boa noite a Mônica, Sávio, Oswaldo, Roberta, grande parceira desde a época do IEF. Eu estou no órgão desde 2003, já são 17 anos. Já fui gestor de 5 unidades de conservação, então eu conheço o trabalho da ponta e sei como é difícil. E é bom essa experiência que a gente... É bom você ter passado dentro do órgão. Eu comecei na educação ambiental, passei pela fiscalização. Realmente, até pouco tempo, eu estava como gerente dos guarda-parques. Voltei para a gerência das unidades de conservação. Eu já tinha ocupado esse cargo em 2017 até 2019. E antes disso, eu era do serviço de RPPM, eu era o chefe de serviço e já conhecia o trabalho da Roberta. Ela levanta essa bandeira mesmo, é uma grande guerreira. Hoje, talvez seja a nossa maior referência aqui no Rio de Janeiro para as RPPMs. Parabéns, Roberta, por essa garra toda aí. Mas, como eu estava dizendo, é bom você ter passado por diversos setores do órgão ambiental, porque você se envolve, realmente você vê o que é necessário fazer para você ter sucesso em qualquer segmento que você vá trabalhar, né? dentro da sociedade, porque a gente trabalha no órgão, o órgão representa os desejos e os anseios da sociedade de uma certa forma. Então, cada trabalho que a gente faz é uma resposta que a gente dá para a sociedade. E ela conta com essa resposta. Talvez ela não saiba os canais de comunicação para obter essa informação e para nos cobrar, mas, enquanto técnico, ambientalista, eu sou biólogo, a gente se predispõe a criar esses canais e chegar até as pessoas. E quando eu estava lá no núcleo de RPPN, antes era o serviço, virou um núcleo, um dos trabalhos que a gente fazia lá era de mobilização para a criação da RPPN, junto aos proprietários, junto aos municípios, porque o município de abrangência daquela RPPN, no ato da criação da mesma, ela recebe ICMS ecológico, então há um fomento, há uma proposta de política pública, né? Que envolve orçamento, que envolve mobilização, que envolve apoio. E, então, a gente abre esses canais de comunicação. O nosso decreto 40909 de 2007, ele foi o decreto que disse, olha, aqui no estado do Rio de Janeiro nós vamos trabalhar na criação de RPPNs, bem como no fortalecimento delas. A gente, aqui no nosso estado, a RPPN vai ser uma unidade de conservação de proteção integral. E o órgão ambiental responsável vai apoiar a criação e fortalecimento das RPPNs. Então, esse decreto nos obriga, claro, mas foi uma construção. Ela não é só apenas um decreto que nos obriga, mas é um decreto que estabelece uma proposta de política pública para a criação de RPPN. E, de fato, isso tem acontecido desde então. Hoje, o nosso trabalho que a gente faz para criar RPPNs, existe um núcleo dentro da gerência das unidades de conservação, gerência essa que hoje estou à frente, que é o núcleo de RPPNs. A Roberta já foi responsável por esse núcleo, eu também. Hoje é a Débora, ela é servidora do INEA, concursada. E a gente tem um projeto, que é um projeto que prevê recursos do FMA para execução das ações que vão culminar na criação de RPPNs e no fortalecimento e na proposta de implementação daquelas que já foram criadas. Então, nós já temos 91 RPPNs, acho que é isso, né, Roberta? Deve ser, acho que é isso daí, 91 RPPNs. Então, à medida que a gente vai criando RPPNs, a gente também, dentro do projeto, tem as propostas de fortalecimento, de implementação. Agora, a gente vai entregar alguns planos de manejo de algumas RPPNs. Então, tem um plano de ação, tem vários, dentro desse projeto, são vários produtos
E a empresa hoje que é contratada, justamente temos a Roberta aí como coordenadora. Então, é uma empresa que passou por um processo seletivo, tudo bonitinho, foi escrito um TDR e tal. Então, isso está previsto. Está previsto também um plano de ação envolvendo ações para apoio às RPPNs. Paralelo a isso, quando eu estava gerente dos guarda-parques, até mês retrasado, eu escrevi o TDR, junto com a nossa equipe, é claro, para a nova fase do projeto Guarda-Parques. Também prevê mais 2 anos, contratação de 201 guarda-parques. Eles estão sendo contratados nesse momento, a gente deve finalizar a contratação de todos, previsto no atual projeto, até o início do próximo mês. E uma das coisas que eu tive cuidado de colocar no TDR é que, lá no TDR, o guarda-parque, além de apoiar as unidades de conservação do Estado, também terão que apoiar as RPPNs. Quais RPPNs? Aquelas previstas no plano de ação, que está sendo feito no projeto RPPN. E como é que nós planejamos esse plano de ação, né? Como é que nós elaboramos, né? Como é que foi a concepção? Como as nossas unidades de conservação hoje, nós administramos 37 unidades de conservação estaduais e mais uma municipal que foi cedida para a gente. Então, são 38 sob gestão do INEA. Existem 2 unidades de conservação estaduais que estão sob a gestão do município do Rio de Janeiro. Então, seriam 39. Mas hoje nós fazemos gestão de 38 unidades de conservação. E elas estão distribuídas por todo o Estado. E as nossas RPPNs estão distribuídas por todo o Estado. O que nós fizemos foi pegar aquele grupo de RPPNs que estão mais próximas das unidades de conservação, que tem melhor estrutura, né? Que tem uma sede administrativa, que tem apoio logístico, que tem um aporte logístico, que tem um corpo técnico considerável, que tem guarda-parques ali. Então, nós separamos essas RPPNs e colocamos nesse plano de ação. E, geralmente, são muito próximas das sedes administrativas ou subsedes dessas unidades de conservação. Então, elas fazem parte, essa é a nossa proposta, da rotina da unidade de conservação. Então, por exemplo, como ações rotineiras das unidades de conservação, nós temos combate a incêndio florestal, nós temos notificações preventivas de incêndios florestais, nós temos monitoramento de fauna, monitoramento de impactos, e esse trabalho se estende às RPPNs da abrangência dessas unidades. Então, isso é importante, porque você passa a estabelecer uma relação mais próxima com o RPPNista, você passa a executar, de fato, atividades dentro dessas RPPNs, e o órgão passa a enxergar a RPPN como, de fato, como se fosse uma unidade nossa, uma unidade administrada pelo INEA. É uma unidade particular, ela tem um proprietário, ela tem uma proposta específica. Então, o que nós fazemos é entender essas necessidades e tentar conciliar objetivos. E aí, a experiência que a gente passa aqui tem sido bem legal, porque posso citar o exemplo para vocês, a RPPN, ano passado, a RPPN do Marcos Palmeira, Vale das Palmeiras, ela é próxima do Parque Estadual dos Três Picos, estava pegando fogo nos Três Picos, e pegou fogo também na RPPN. A gente foi lá, a gente passou na RPPN do Marcos Palmeiras, apagamos o fogo lá, fomos para apagar o fogo lá nos Três Picos, lá no Alto Caledônia, lá no Salinas. E aí, no dia seguinte, chamuscou de novo lá, a gente voltou lá, mesmo caminho, a mesma rota, você não desvia. Então, por que não apoiar aquelas unidades de conservação? Então, é muito mais inteligente você botar elas dentro de um planejamento que você já tem. Então, nós fizemos isso. Então, isso está sendo implementado agora com o novo projeto Guarda-Parques. A gente vai
dar uma ênfase maior ainda, tá bom? De trabalhos de... uma das coisas que nós fazemos é o trabalho de acero, nós também temos as notificações preventivas de incêndios florestais, nós temos o risco de incêndio, que é um estudo que nós fazemos com base em dados que a gente recebe do INPE, tá bom? Que é baseado na umidade do ar, velocidade dos ventos, tá bom? Para medir risco de incêndio, a gente cruza com uso e cobertura do solo e emite alertas diários para as unidades de conservação. E aí, fazendo contato com os RPPnistas, a gente também vai enviar para eles esse risco de incêndio, para eles saber que a área dele tem um risco maior, tem um risco menor, né? E passar a fazer parte do dia a dia das rotinas das unidades de conservação. Algumas das ações que nós desenvolvemos também em RPPNs foi o apoio da fiscalização com a UPAM. A UPAM é a Unidade de Policiamento Ambiental. São unidades vinculadas ao CEPAM, que é o Comando Geral de Policiamento Ambiental, que é da Polícia Militar, mas eles têm um convênio com o INEA de apoiar ações do INEA, tá bom? Então, é um grupo especializado que combate incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro. Desculpa, eles combatem crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro, e nós fizemos ações de fiscalização em algumas RPPNs, uma delas foi a RPPN Bicho Preguiça, que fica em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Identificamos crimes ambientais que estavam acontecendo lá, enfim. Então, essa também é uma ação super legal. Uma das ações que nós desenvolvemos hoje no nossa equipe de guarda-parques é o CPDEF. CPDEF é a Capacitação em Prevenção e Defesa Florestal. É uma capacitação que nós damos para órgãos públicos e para parceiros em geral, para combate e prevenção a incêndios florestais. Quem ministra esse curso são nossos técnicos, alguns deles são bombeiros militares cedidos ao órgão, tá? Um deles é o Tenente Mesquita, que ele hoje é considerado talvez um dos maiores instrutores de toda a corporação, de todo o Corpo de Bombeiro do Estado, e a gente faz essa capacitação para órgãos públicos. Então, por exemplo, ano passado nós fizemos capacitação para a Academia Militar das Agulhas Negras, Parque Nacional de Itatiaia, lá com o ICMBio, os parceiros também ali da Guarda Municipal de Resende, Itatiaia, fizemos para a empresa Danone, nós já fizemos também, Fiocruz, no Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal, a Guarda Ambiental da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente faz essa capacitação lá, também a Prefeitura de Nova Iguaçu, e eles passam a ser certificados pelo INEA para estarem aptos a combater, e também práticas de combate indireto, como acero, né? E também o trabalho que nós fazemos junto às comunidades, trabalhos educativos. Então, é uma capacitação extraordinária, modéstia à parte, é uma das melhores que existem no Estado, tá bom? Nós somos extremamente requisitados, e uma das propostas é justamente fazer a capacitação de RPPnistas, não necessariamente do proprietário, mas se ele quiser fazer a capacitação, ele pode fazer essa capacitação, mas ele pode também indicar quem são os parceiros locais, se é um funcionário, se é um parceiro que trabalha na RPPN dele, ou que já é o parceiro do entorno lá da RPPN dele, e para fazer essa capacitação conosco. Então, esse ano ainda a gente quer fazer essa capacitação com um grupo de RPPN, de repente a gente vai fazer, de repente, com umas 20, porque tem um número limitado, a gente nunca excede muito o número de pessoas capacitadas para o combate, tá bom? Do capacitação e prevenção e defesa florestal que nós fazemos, tá bom? Então, são máximo 45 alunos aí, eu acho que a gente dá para fazer um bom curso, fazer para os proprietários de RPPN. Outra ação que nós envolvemos também nas unidades de conservação, que é um produto do projeto Guarda-Parques, são os planos de contingência. Cada unidade de conservação tem um plano de contingência. Quase todas. As mais novas a gente está elaborando agora,
E os planos de contingência que já foram elaborados anteriormente, eles são todo ano atualizados. Então, o plano de contingência prevê tudo. Quem são os parceiros ali, Corpo de Bombeiro, onde fica, Defesa Civil, onde fica, hospitais, postos de saúde, atendimento a socorro para pessoas picadas por serpentes, toda a malha viária, pontos de abastecimento em caso de combate a incêndios florestais. Então, a gente tem tudo isso daí no plano de contingência. E o plano de contingência ele também prevê apoio às RPPNs, até porque a RPPN está dentro da abrangência de alguns planos de contingência. Então, é uma outra ação que a gente propõe, tá bom? Para fortalecer o trabalho que nós já desenvolvemos em nossa unidade de conservação para as RPPNs. Tá? Então, é basicamente isso que eu tenho para dizer. Queria dizer que o projeto RPPN, ele tem um prazo, começo do ano que vem ele finaliza, então a gente já vai começar a escrever a 6ª fase, tá bom? Para apresentar à Câmara de Compensação, para a gente ter mais 2 anos de projeto RPPN, assim como nós aprovamos agora o projeto Guarda-Parques, todos com recursos do Fundo da Mata Atlântica e também com recursos do Estado, principalmente com gestores, o trabalho nosso com gestores, nas unidades de conservação, nossa equipe técnica, as outras gerências também que trabalham nas unidades de conservação. Nós temos uma gerência de visitação, temos uma gerência de fauna, temos uma gerência de fomento, desenvolvimento florestal, que cuida dos reflorestamentos, os TACs que a gente recebe, a gente também propõe para RPPNs, compensatórias federadas, a gente aplica RPPNs. Ano passado, a gente aplicou recurso de compensatória federal para a RPPN Gotas Azuis, que é em Seropédica, Rio de Janeiro. Então, ou seja, a RPPN faz parte do nosso cotidiano, está dentro da nossa proposta de proteção da Mata Atlântica, e ela não é desassociada de uma unidade de conservação estadual só porque ela é privada. Ela faz parte hoje do nosso dia a dia, da nossa proposta de conservação para a proteção do bioma Mata Atlântica. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Fico à disposição aqui para algumas perguntas, tá bom? Espero que eu tenha falado tudo. Mas se eu não falei, à medida que a gente vai lembrando, a gente vai falando, que é bastante coisa, mas estava anotadinho aqui, então acho que deu para dar um panorama do carinho aí que a gente tem pelas RPPNs. O Rio de Janeiro, assim como São Paulo, outros estados, está aí entre os estados que são referência hoje em criação de RPPNs. A Roberta sempre representando muito bem o nosso estado aí nas feiras que a gente vai, nos congressos que a gente vai, né? Então, dar os parabéns mais uma vez a Roberta aí, enorme carinho que eu tenho por ela, por toda a equipe nossa hoje de RPPNs, que está pelo ITPA, tá bom? O ITPA parceiro nosso, tá bom? Então, são uma equipe muito querida, que a gente realmente faz esse trabalho com carinho, com amor, tá bom? E esse sentimento a gente tenta passar para a população, para que ela também saiba que existe uma RPPN, e que é particular, mas que ela pode começar com proprietária e ver como ela pode participar do dia a dia daquela RPPN, tá bom? Nós também temos uma coisa muito legal que eu esqueci de dizer, que a gente apoiou a criação de 2 leis municipais que repassa o recurso do ICMS ecológico para aquele município de abrangência da RPPN para o proprietário. Então, Rio Claro e Varriçai são 2 municípios do Rio de Janeiro que possuem essas leis municipais. Então, eles
tem RPPNs no seu município, o Estado, por causa disso, repassa o recurso de ICMS ecológico, e por conta dessa lei municipal, ele pega parte desse recurso e passa para o proprietário. E aí isso é muito importante, porque você tem a oportunidade ali de geração de emprego e renda, de fomentos de uma série de atividades a serem desenvolvidas nos RPPNs, e o INEA entra como parceiro e mediador também dessas ações, tá bom? Muito obrigado a todos, fico à disposição. Obrigada, Andrei. É muito interessante acompanhar esse amadurecimento do programa de RPPN do Rio, né? Como você falou, a gente hoje em dia enxerga tudo como unidade de conservação, pública, privada, fazem parte do nosso dia a dia. Então, isso demonstra o amadurecimento do órgão. Não tem mais aquela coisa, mas vai apoiar, a gestão é privada. Tem que apoiar, porque o patrimônio ambiental que tem lá é coletivo, ele é para o bem coletivo. Então, o órgão ele tem, sim, que apoiar a proteção dessas reservas, a implementação através de elaboração e apoio aos seus planos de manejo, etc. A gente vai fazer um programa específico sobre recursos de compensação ambiental para a RPPN, tá? Eu não vou comentar isso, foi excelente o Andrei já ter brifado isso, mas vai ter um programa, já está no nosso radar específico sobre isso. Muitos estados procuram essa iniciativa do Rio de Janeiro e a gente vai fazer um programa sobre isso. Agora, eu gostaria de convidar o nosso querido Sávio, já convidando o Sávio, que é proprietário da RPPN Pedra da Mina, no município, na Mantiqueira, na APA da Mantiqueira. O Sávio, ele está aí exausto, ele vem numa pegada de combate mesmo, incêndio florestal, e eu já começo, Sávio, desculpa, te perguntando duas coisas. Como o fogo começou, se já foi descoberta essa causa, e como o apoio chegou até você? Como é que você articulou isso? Boa noite, meu querido Sávio. Boa noite a todos que nos assistem, que nos prestigiam, colega RPPNista, todos que vivem nesse mundo, né, das RPPNs. Ao mesmo tempo que é uma honra estar de novo com vocês, mas por um motivo, né, até um pouco triste, né? E mais importante que agora as coisas estão um pouco mais calmas, apesar de hoje ter tido uma reignição de um foco que já estava de uma área queimada, já tinha sido queimada, mas o fato, eu gostaria de falar duas questões só antes de começar a falar sobre o fogo. Primeiro, muita gente eu acho que desconhece, a RPPN Pedra da Mina, ela não é, eu sou herdeiro dela, né? Eu sou, com o falecimento dos meus pais, que criaram a RPPN, hoje ela pertence a um espólio, né? O espólio do meu pai e da minha mãe, aonde tem as minhas irmãs e meus sobrinhos e filhos, que é a família que sempre esteve junto nesse processo aí da RPPN, que anteriormente era encabeçado pelo meu pai e pela minha mãe, e também o meu irmão também, no começo ajudou muito, principalmente por volta do ano 2000 e pouco, quando o nosso projeto começou, né? Então, a RPPN Pedra da Mina faz parte, eu sou o representante, eu sou o gestor, porque eu venho à frente desse projeto desde então, desde o começo da história, junto com meus pais, e continuei, né, na frente desse trabalho, mas é uma coisa coletiva da família, né? Isso aí eu gostaria bem de ressaltar, que eu tenho um apoio nas horas que mais precisa, a família está junto, apoia, e eles não podem, talvez, não estar lá junto comigo no combate, mas está tudo junto em oração e de coração. Então, a primeira coisa, eu queria deixar bem claro para todos isso, que eu sou um representante da família. Outra questão, a pergunta sua, Roberta, o fato eu sempre tive na minha mente que ninguém faz nada sozinho, né? Isso aí sempre eu pensei, sempre é uma coisa que eu carrego no meu peito, que a gente vive num universo coletivo, que um depende do outro,
e assim soma esforços para poder alcançar os objetivos. E aqui na Mantiqueira, como a história da Pera da Mina, da RPPN, é uma história antiga, que, como eu falei, começou em 2001, com a história da proposta do parque, em 2010, a gente começou a trabalhar de uma forma mais efetiva e junto aos conselhos de unidade de conservação, né, principalmente a APA Mantiqueira, aí, que responde pela gestão desse território aqui na Serra Fina, na Pera da Mina, do espigão central da Serra da Mantiqueira, e também, posteriormente, Mosaico Mantiqueira, depois da criação da RPPN Pera da Mina, GT Mantiqueira em São Paulo, na Secretaria de Meio Ambiente, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Queluz também a gente participa, representando o segmento RPPNista e também o segmento do produtor rural, né, os proprietários. E com isso a gente, né, cria-se uma rede de relacionamento, né? Eu sempre achei importante o respeito com as RPPNs e o reconhecimento delas. E com isso a gente conseguiu trabalhar e formar essa rede de relacionamento, que ajudou muito nessa questão, principalmente no combate inicial a essa tragédia que nos atormenta desde o dia 16, praticamente, 16, uma quinta-feira, e com isso teve uma somatória de esforços que uniu o governo estadual, o governo municipal e o governo federal nessa questão. Sobre o incêndio, ainda está sendo investigado a causa, né? A causa ainda não está clara, já está em investigação criminal, tanto na Polícia Civil, que é onde eu fiz o BO, e também na Polícia Federal, em razão da APA, né, ser federal, e, ao mesmo tempo, foram 2 estados atingidos. Foi o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, lá na crista da Serra Fina. E quando eu fiquei sabendo pelo o início do fogo, eu não esperei me procurarem, não. Eu fui atrás, liguei para as pessoas, eu soube do início do foco na quinta-feira à noite, no dia 16 de julho, por volta das 8 horas da noite, quando o Rodrigo Souza, que é um rapaz que, por sinal, foi muito importante no combate ao fogo, em todos os sentidos, na semana que se passou, junto com demais brigadistas, voluntários da APA, uma somatória de esforços muito grande aí. Ele me ligou avisando, você olhou para a serra? Eu falei, não. Parece que tem um sinal de fogo lá na Pera da Mina. Aí, na hora que ele mandou uma foto, eu falei, nossa, eu acho que realmente o negócio está pegando fogo. E daí, nessa hora, eu olhei para o céu, eu estava em Guará, e eu consegui enxergar daqui. Aí eu falei, nossa, eu estou enxergando aqui, o negócio tomou uma dimensão, né? O negócio pode ser, por lá é campo de altitude, lá é 2.700, 2.800 metros, então, e o fogo, para começar, não saber para onde vai, né? E pegar uma grande área como pegou. Aí, na mesma hora, eu já contactei o Vander Bastos, que era do Sindicato Rural, o presidente do Sindicato Rural de Cruzeiro, que trabalha comigo nesse segmento ambiental e uma boa articulação também de contato, que inclusive até ajudou muito na criação do Mona Mantiqueira em Cruzeiro e Piquete. Nós contactamos o Virgílio, que é o chefe da APA Mantiqueira, e também a Aparecida Décio, que é da Fundação Florestal, que é a diretora da Unidade de Conservações aqui do lado da Mantiqueira, pela Fundação Florestal. E já pedimos um apoio, porque eu falei, olha, do jeito que está o fogo lá, é apoio reforçado do Corpo de Bombeiros, liguei no Corpo de Bombeiros também, em Guará, na Polícia Ambiental, pedi apoio de todo mundo, porque eu sabia que podia ter uma dimensão como teve. E, graças a Deus, até o Oswaldo comentou aí,
desse programa que tem aqui no governo do estado, aqui, junto com a Polícia Militar, junto à questão do corta-fogo. Prontamente o governo de São Paulo já se manifestou, já começou a agir, os bombeiros já vieram a Cruzeiro no outro dia e já montaram a base de comando para o combate ao incêndio, e, consequentemente, também, do lado mineiro, o pessoal do ICMBio, da APA, né, o Virgílio, na coordenação dele, já solicitou apoio para Brasília, né, através do ICMBio, e Brasília também ajudou com apoio para vencer esse combate, porque o lugar que pegou fogo, as dificuldades próprias do local, altitude, dificuldade de chegar, os voluntários, brigadistas, que primeiro chegaram no combate, eles foram por Minas, né, porque é mais fácil chegar, são 2 dias, mas eles chegaram quase num dia só, de tanta adrenalina que eles foram para o combate, seguraram muito fogo lá em cima, são verdadeiros heróis, a brigada do ICMBio, os voluntários da APA, uma somatória de esforço de voluntários também levando mantimentos, ajudando, transporte. Aqui do lado de São Paulo também o Corpo de Bombeiros agindo de uma forma totalmente centrada e combatendo da melhor maneira possível. Teve pra você ter uma noção, só foram mais ou menos 120 homens do Corpo de Bombeiros que vieram combater esse incêndio do estado de São Paulo. Chegou um momento, no auge do fogo, chegou um momento de 5 helicópteros da Águia aqui, da Polícia Militar de São Paulo, mais os helicópteros do Exército e da Marinha, e o Hércules, né, que estava sobrevoando, lançando jatos d'água, que estava assessorando a parte mineira que estava com a base, parece, em Itamonte, lá no ICMBio. E depois de muita tensão, muito noite sem dormir, a gente conseguiu debelar esse fogo. Do lado mineiro acabou antes, acabou no dia 23, e do lado de São Paulo, efetivamente, foi dado como encerrado o combate na sexta-feira. Estou um pouquinho perdido no tempo, eu acho que foi dia 25, né? Sexta-feira foi 25? Não, 24. E daí, só que hoje, achei que eu ia ter um dia tranquilo para a live, numa área que já tinha sido queimado do lado paulista, na vertente do Espigão da face sul, mas não da RPPN, do proprietário em frente, a RPPN, do Grupo Beyond, de Lavrinhas, voltaram 2 focos, que eu acho que, né, por causa da temperatura seca, muito vento, acabou voltando esses 2 focos, e prontamente, hoje de manhã também, já fizemos contatos, já na mesma hora, os bombeiros já foram, o Águia já sobrevoou hoje, o ICMBio já mandou reforço, tem uma brigada lá na fazenda hoje, instalado para amanhã tentar atacar por terra, os bombeiros também. Então, nós estamos aí para que a gente consiga debelar esse fogo de vez e termine um pouco essa angústia. Mas o importante, eu vi a fala primeiro do Oswaldo e depois do Andrei. Vocês têm desculpa, mas eu estou meio cansado mesmo. Além do estresse, de tudo, eu estou um pouco cansado do combate ao fogo da semana passada, e hoje já fiquei o dia inteiro no telefone aqui, fazendo contato, então isso cansa um pouco a gente. Então, eu peço perdão se eu falhar alguma coisa na minha colocação. Mas o fato é muito importante essa rede de relacionamentos, é muito importante a gente correr atrás. Eu sempre brinco que eu não inventei a roda, mas eu faço ela girar, né? Então, essa rede de relacionamento, você ter o contato das entidades, o seu trabalho, mostrando a interligação, a rede aqui da gente aqui na região, provavelmente aqui na Mantiqueira, do lado aqui, somos muito interligados.
A própria APA tem um trabalho legal dos voluntários, livros do CUME, que está sendo feito ordenamento lá, para que a gente possa tentar regulamentar, porque a grande maioria das pessoas que vão na Pera da Mina, eles vão para o lado mineiro. Do meu lado, é proibida a entrada, né? A trilha que se passa na Pera da Mina, que foi em razão do programa anterior, é a trilha da Travesseira Serra Fina, que é a futura trilha Transmantiqueira. Ela começa na Toca do Lobo e depois passa pelas Cristas da Mantiqueira, Capim Amarelo, Pera da Mina e depois Pico dos Três Estados, descendo lá em Tamonte, no sítio do PR, que é uma trilha conhecidíssima, até anterior à criação da reserva, né? Então, por isso que a APA tem um papel muito importante. A gente está junto com os voluntários, montanhistas também, que vestiram a camisa por amor à Mantiqueira, como todos nós aqui, foram para frente do incêndio, combateram, depois foram lá dar um reforço na Pera da Mina, quarta ou quinta-feira, quarta para quinta, que o fogo estava descendo, aonde está esse foco hoje, né? Voltou esse foco. O Rodrigo, meu guia, guiou os bombeiros no Rio Claro, combateu o fogo lá em cima, todo mundo unindo esforços de coração para que isso fosse debelado da melhor maneira possível. E esse trabalho que a APA faz, os montanhistas estão mais trabalhando nessa questão preventiva também nesse trabalho. Estamos tentando envolver os proprietários de minas para que haja uma regulamentação, principalmente da parte deles, porque é onde entra as pessoas que vão visitar o cume, né? Inclusive, sobre a questão da origem do incêndio, eu não posso afirmar nada, porque está sob investigação, mas pelas informações que todos deram, né? Todos, bombeiro, a forma que foi e aonde começou, tudo leva a crer que foi uma ação do homem, mas a gente ainda não tem claramente qual ação que foi e quem foi, né? Está sendo investigado, é muito pequena a possibilidade de ter sido uma causa natural, muito pequena, em razão que não tem chuva faz um tempo na região e não havia nada que pudesse levar a essa hipótese. Então, está sendo investigado, como falei, está sendo na esfera criminal e a polícia vai investigar para que esclareça esse triste episódio aí que está abalando a todos nós. No primeiro levantamento dessa área queimada, o ICMBio teve ajuda lá do INPE, né? Com os técnicos do INPE ajudando na levantamento sobre a questão do fogo. E eu estou, no caso da RPPN Pé da Mina, porque ela foi atingida na sua parte alta, na base da Pera da Mina, e aonde tem a nascente do Rio Claro. O pico da Pera da Mina, onde fica o livro, onde fica uma caixa metálica para os montanhistas assinarem o livro, não pegou fogo. O fogo não chegou no topo, ele chegou um pouquinho antes e, ao mesmo tempo, infelizmente, queimou uma grande parte dele e a base da nascente do Rio Claro, que é a nascente mais alta do Brasil. Pelo levantamento que eu tive o auxílio do ISA, o cientista, o biólogo do Rio de Janeiro, junto com uma equipe da LASA, lá da UFRJ, foi levantado que a RPPN teve 61 hectares atingidos pelo incêndio na parte alta, né? Porque depois o fogo começou a descer para o lado de Minas, 2 focos, e depois um foco para o lado de São Paulo. E esse foco acabou virando para o Espigão, que é do propriedade vizinha, e não da parte que é em cima da RPPN, na parte de baixo. Senão, se descesse por esse lado, levaria a RPPN uma grande parte e mais possibilidade de atingir 2 RPPNs vizinhas também, que poderiam ser, dependendo de como tivesse a dimensão do incêndio, poderia ser atingido, né? Mas, graças a Deus, foi combatido essa primeira parte,
um total mais ou menos de 588, o bombeiro fala que foi 600, a APA também tem a marcação dela do INPE, é um pouquinho menos, eu acho que mas beira por aí 580 hectares, mais ou menos, de área queimada, dentro da APA, né, envolvendo os 2 estados. E o que eu entendo disso tudo é que a gente tem que estar articulado. Eu acho que foi muito importante esse papel, ter uma RPPN, não é porque eu estou representando a minha família, que é proprietária, não, mas eu estou olhando como advogado, como técnico ambiental, como também trabalhando na área. Foi muito importante esse lado da RPPN ali, protegendo essa face sul, porque como a gente, como eu falei, está envolvido com conselhos, com o governo, isso facilita muito a articulação e, ao mesmo tempo, pronto apoio para um combate ao incêndio. Mas o mais importante que eu vejo tudo, eu percebi, conversando com as pessoas, pode parecer meio clichê que eu vou falar, né? Mas eu acho que isso aí também é um pouco diferencial, que é o que nos leva, pelo menos aqui, eu tenho certeza, na Mantiqueira, é o que nos leva a fazer de tudo pela montanha. Eu falei da primeira vez que eu estive aqui, eu sou meio da corrente antiga, que tem que ter amor para se criar uma RPPN, amor pela natureza, amor ao seu espaço. É importante a questão de receitas, ninguém tem dúvida, porque a gente vive num mundo que precisa, né, precisa viver, pagar suas contas, e tudo, comer, e tudo tem seu custo. E é importante isso também, procurar receitas para dar sustentabilidade local. Mas mais importante que isso é o amor que você tem pelo lugar. Eu vejo todos que defenderam esse incêndio aqui, tanto os órgãos, quanto os combatentes, quanto os voluntários, todos, cada um com a sua forma de amar a Mantiqueira, se entregando a vida, de largar o mundo. Eu mesmo, fiquei uma semana, minha vida virou. Nem ontem que eu comecei a tentar voltar aos meus processos, tal, mas já fui pego de novo hoje com essa notícia. Estou indo para a fazenda daqui a pouco, vou posar lá, e amanhã vou para o combate para ver se a gente consegue debelar isso logo. E aí é o amor que gera tudo isso, porque até os bombeiros mesmo, se não tiver amor pela profissão de salvar vidas, não tem como incentivo que ter, né, que ajude. Então, o amor, para mim, é a base de tudo, e principalmente mostrando que o intuito principal é proteger o meio ambiente, proteger a montanha. Eu acho que isso aí une muita coisa nessa questão de rede. É importante também que se reconheça o papel do produtor rural, do proprietário rural na proteção do meio ambiente, porque aqui na região a gente protege junto com demais órgãos que nos ajudam nessa rede de articulações, como o ONG, Sindicato Rural, como eu falei, prefeituras, muitos amigos, muitas pessoas que vêm para somar nessa questão. Então, é isso, a gente correr atrás e tentar ter o mesmo objetivo de proteger a natureza e somar esforços. É isso. E queria aproveitar já, deixando o final, mas agradecendo todos que nos ajudaram, todos que nos apoiaram, todas as mensagens de apoio, mesmo as pessoas que não podiam estar juntas, toda essa somatória de pensamento positivo foi muito importante para a gente suportar o que a gente já passou aqui. E, se Deus quiser, vai acabar logo esse tormento, esse combate, esse resto de incêndio. É isso aí, não sei se pergunta eu respondo. Oi, Sávio, com certeza, eu acho que é de relatos como o seu que a gente precisa, que foi, assim, não só a sua dedicação e amor por essa área, mas a sua capacidade de articulação. Isso, sem dúvida nenhuma, fez uma enorme diferença no sucesso desse combate, porque não foi um incêndio de pequenas proporções, num momento tão difícil que a gente está vivendo. Com certeza, eu acredito nisso, assim, a sua dedicação e a sua articulação. Somado a isso, eu também acho que a gente não pode deixar de mencionar
o fato de estar inserido na APA da Mantiqueira, que é uma APA que tem um histórico muito importante de atuação na área ambiental, que tem conselho estabelecido, que tem, né, uma participação social muito grande, uma articulação e mobilização muito grande. Então, ali nós temos, né, você pode ver, pelo que vocês todos relataram, nós tivemos essa coisa das parcerias entre unidades de conservação públicas e privadas, entre as diversas instituições, em todas as instâncias, seja federal, estadual, até mesmo municipal. Então, eu acho que esse realmente, além de ser bacana estar aqui relatando, porque foi um exemplo de muita luta, mas que terminou com sucesso, eu acho, e de um modelo que funciona, que é esse modelo das articulações interinstitucionais, de tanta gente junta trabalhando por uma mesma causa. Eu acho que isso realmente foi um exemplo que ilustra muito a importância, o trabalho prévio que a Fundação Florestal fez, né, nesses planos de combate a incêndio, nesses planos de contingência. Então, eu acho que realmente foi um exemplo muito ilustrativo para um programa como esse. Eu agradeço mais uma vez aqui a participação de todos, na verdade. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu já vou entrar aqui, a gente deixa eu falar uma coisa. Realmente, o que somou, o diferencial foi essa rede de articulações, cada um mexendo os seus contatos, que somaram nessa soma de combate. Quando eu só dei o exemplo aí da RPPN, é para mostrar para as pessoas que a gente que é RPPNista, o fato só de proteger a natureza, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás, participar, ir atrás dos conselhos, estar junto, estar participando, estar discutindo, estar vendo políticas públicas, porque nessa hora conta. Eu não fiquei ninguém esperando me ligar, a não ser, logicamente, o Rodrigo, que me avisou por estar junto num projeto lá de levantamento de nascentes e trilhas para pesquisadores na RPPN, comigo. Ele me avisou, logicamente, né, do fogo, mas dali em diante, eu fui atrás de todo mundo, né? Isso é importante. Daí foi somando, daí a própria APA, que tem um trabalho muito, como eu falei, muito interessante, já avisou o governo federal, eu avisei o governo estadual, Fundação Florestal, Corpo de Bombeiro, o Wander também foi muito importante nessa articulação inicial, a Prefeitura de Cruzeiro deu todo o apoio para os bombeiros aqui, e a Prefeitura de Queluz também me ajudou lá com os brigadistas na fazenda. Então, quer dizer, uma coisa que vai somando, e criou-se uma corrente muito forte e acabamos vitoriosos nessa primeira etapa, esperando ser vitoriosos na segunda. Parabéns. Então, aqui, eu só não posso deixar de falar que sua família está aqui na torcida, cheia de manifestações. Parabéns, papai. Mas eu vou entrar agora com algumas perguntas e vou começar por aquelas feitas para o Oswaldo. Oswaldo, sabe dizer a quantas anda a integração das corporações nos treinamentos e intercâmbios para prevenção e combate de incêndios florestais? Então, com a pandemia, os projetos, né, os trabalhos que vinham sendo feitos, tiveram que estar tudo tendo que se adaptar a essa nova situação, né? Então, no começo do ano, a gente já estava programando com o pessoal da CFB uma oficina numa RPPN de treinamento, a gente já estava levantando lá onde seriam os treinamentos da Defesa Civil, e veio a pandemia e deu uma paralisada, né, na forma como a gente vinha fazendo, né? E aí, o que está sendo construído, né? Na parte da fundação, o treinamento das brigadas, né, nos polos regionais, está se produzindo material de vídeo, que a gente vai, inclusive, vai estar colocando para os proprietários para treinamento da brigada, né? E, mais uma vez, a gente vê que numa situação dessa, né, você está numa situação que você nunca imaginou, tem uma pandemia, né, e você tem um incêndio florestal para resolver na sua propriedade,
se você não conseguiu, se você não fez essa medida antes de acontecer o fogo, né, vai ser bem difícil de se enfrentar. Então, se você ter as medidas de prevenção e a articulação, né, com os outros atores da região, isso está todo mundo vendo, né, que é importante mesmo, né, porque na hora que a coisa pegar, você acionou e a estrutura vai funcionar, né. Agora, se você não tem isso construído, né, você não vai, você vai ligar lá, o pessoal nem vai saber, né, a gente viu que teve perguntas, né, pessoas que ligaram para o bombeiro falou que não ia, só se fosse... Na hora que a coisa está acontecendo, é mais difícil o sistema, né, o apoio funcionar de fato. E nós estamos trabalhando aqui para ver como nós vamos nos organizar para estar continuando com essas ações, né, de capacitação, as oficinas, os treinamentos, né, no caso específico dos proprietários de RPPN. Tá? Mas diante desse cenário de ter a pandemia como pano de fundo. Ótimo. Tem mais uma pergunta para você, Oswaldo, que é: essa operação Corta-Fogo está sendo proposta no grupo de OEMAS, que é um grupo que a gente sabe que é das organizações estaduais e algumas municipais de meio ambiente. Se vocês discutem esse tipo de estratégia. Está sendo proposta no grupo de OEMAS, que é um grupo que a gente sabe que é... Então, né, não foi ainda... Acho que ainda não foi um dos temas das nossas reuniões específicas. Eu não lembro da gente ter conversado isso, pelo menos nas últimas que a gente fez, né? De estar fazendo um trabalho né? Estava até vendo umas questões de atuar em rede, né? Como uma rede a nível nacional, né? Seria muito interessante, né? O que a gente está fazendo é trocando as experiências entre os órgãos, né? E no caso de combate a incêndio, acho que a gente não teve ainda algum, eu não estou recordado. Espero que o Luciano me corrija aí, se ele puder falar na live, né? Mas eu creio que a gente ainda não teve oportunidade para isso. Oswaldo, o Luciano não está aqui no backstage, ele não, por questão de agenda, ele não pode estar aqui. Mas não, ainda não falamos isso no grupo de OEMAS. Bacana a gente levar para as nossas reuniões, não sei como é que vai ficar a periodicidade disso, né? Como disse, a agenda do Luciano está bem complicada, e aí a gente vai ver como é que fica isso. Mas é um ótimo tema, com certeza, para a gente discutir nos OEMAS, nessa rede, né, de técnicos de órgãos estaduais de meio ambiente que atuam com o tema RPPN. Eu tenho aqui a pergunta para o Andrei, e aí, como a gente... eu queria só dizer para os nossos convidados que essa live bombou, porque a gente já tem aí 80 minutos de programa, 1h20, e o pessoal com várias perguntas. Infelizmente, a gente não vai poder fazer todas essas perguntas, né? O combinado com os convidados é 1 hora, sempre pode passar um pouquinho, mas é muito interessante a gente ver a carência do público por esse assunto, né? O apoio dos órgãos estaduais, o depoimento de um proprietário recém-impactado por um incêndio. Então, para a gente também ter um termômetro aqui no canal de que os temas que a gente está trazendo são temas importantes, e não só importantes pelo que a gente acha no que se refere à conservação da biodiversidade, mas importante por uma carência de capacitação, de informações de como fazer. Então, Mônica, é isso aí, eu acho que a gente está acertando nos temas da live aqui, e essa resposta a gente tem do público. Então, para o Andrei, eu vou fazer uma pergunta. Andrei, você sabe dizer a quanto anda a integração das corporações nos treinamentos e intercâmbios para prevenção e combate a incêndios florestais? Essa pergunta é sobre a integração das corporações e treinamentos, e já vou fazer uma segunda, que eu achei bem interessante essa pergunta. Se o Andrei tem conhecimento, se existe alguma tecnologia de ponta, de última geração, para combater incêndios
que seja muito eficiente, mas que ainda não esteja disponível no Brasil. Legal. Bom, obrigado aí pelas perguntas, pelo interesse aí. É muito importante o público interagir conosco. Espero poder responder as perguntas, né? Bom, nós temos parcerias, por exemplo, o Corpo de Bombeiro é um parceiro nosso, inclusive nós temos vários bombeiros militares cedidos ao órgão que trabalham hoje nas unidades de conservação e na gerência de guarda-parques, né? E a gente adquiriu essa cultura dentro da nossa gerência de guarda-parques, do Corpo de Bombeiro, né? A disciplina, aquela disciplina militar, o protocolo de acionamentos. Então, a gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiro, que é nosso maior parceiro. Mas também, como as unidades de conservação estão espalhadas pelo Estado, as próprias unidades fazem suas parcerias junto aos órgãos municipais, Defesa Civil, e que são parceiras conosco no combate a incêndio florestal. A gente está sendo agora afrontada, a palavra é essa, por um fogo lá na Reserva Biológica de Araras. Nossa equipe está lá, combatendo já 2 dias, 3 dias, na verdade. Amanhã a gente vai para mais um dia de combate. Mesma situação do Sábio, já talvez 600 hectares aí perdidos, não de floresta, de mata secundária inicial, tem muita capoeira também, muito capim, né? Muitas gramíneas, enfim. Mas está lá, Corpo de Bombeiro, está o ICMBio, está o IBAMA, Defesa Civil participando, tem apoio de aeronave, então nossos guarda-parques, várias unidades de conservação, Revi, Serra da Estrela, a própria Parque Estadual dos Três Picos, então nossa equipe está lá. Então, a gente tem essa parceria, sim. E à medida que a gente vai fazendo também esse curso nosso, que é o CPDEF, e a gente já formou mais de 450 combatentes, tá? Eles passam a trabalhar junto conosco nas nossas unidades de conservação. Um exemplo bom foi a Prefeitura de Nova Iguaçu. Nós fizemos o curso lá, teve um incêndio florestal, porque o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu se sobrepõe ao Parque Estadual do Mendanha. Então, a gente, inclusive, tem uma proposta de gestão compartilhada, fomos apagar um incêndio juntos, entendeu? Então, nós temos essa integração com os municípios também, a corporação, e todos os potenciais parceiros, a gente faz a capacitação e os torna parceiros junto conosco, tá bom? A segunda pergunta, se existem tecnologias? Existem. Algumas podem ser adaptadas para o Brasil? Podem, outras não. Por exemplo, aquele avião de combate a incêndio florestal que despeja água. Ela só serve para unidades de conservação cujo relevo é plano. Nós temos algumas que são assim, Reserva Biológica de Guaratiba é plana, Parque Estadual Lagoa do Açu é plana, Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba é plano, mas a maioria a gente está na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, então é difícil o combate com esse tipo de aeronave. Então a gente utiliza o helicóptero. O que você precisa, na verdade, não é apenas tecnologia, mas a gente precisa de estratégia e gente, pessoas treinadas. Então, por exemplo, os nossos guarda-parques, eles fazem uma disciplina que é o trabalho com aeronaves, entrada e saída, subida e descida de uma aeronave. Toda essa movimentação logística e técnica para atingir pontos mais altos do relevo para você fazer o combate. Então, muitas vezes, está ventando muito, a aeronave não consegue despejar com bug jump. Bug jump é como se fosse uma bolsa que consegue carregar uma grande quantidade de água para poder fazer o combate aéreo. Dependendo se for uma área muito escarpada, né, um relevo muito escarpado, muito íngreme, você não consegue fazer a utilização desse equipamento. Se estiver ventando muito, fica difícil também. Então, às vezes, a aeronave tem que deixar a equipe que normalmente combateria em terra, que é o combate com abafador e tal, com bomba costal, lá em cima do topo do morro para poder fazer o combate lá. Então, toda essa movimentação de solo ou seja, que nós chamamos de terra e de ar também.
com estratégia e com número de pessoas. Nós temos equipamentos, nosso equipamento é muito bom, cada vez mais. Agora nós temos também um TDR para aquisição, que está sendo comprado novos uniformes, EPIs, equipamentos, a gente está adquirindo esses equipamentos para o projeto Guarda-Parques. Existem sim, mas o que nós temos hoje já está adaptado para o nosso relevo, para o nosso tipo de floresta, e o que nós precisamos é cada vez mais pessoas sendo capacitadas, e a gente faz essa capacitação gratuita para trabalharem com a gente como voluntários ou como parceiros no combate aos incêndios florestais, tá bom? Ótimo, Andrei, obrigada. Super respondidas as duas perguntas. Tem uma pergunta aqui, que não foi diretamente para o Sávio, mas que eu vou direcionar para o Sávio. Como podemos perceber, a maioria dos incêndios são criminosos. Como é feito no pós-incêndio? Qual o procedimento de perícia é realizado? É aberto inquérito criminal? Então, meu amigo Sávio. Então, é o seguinte, quando eu, como caso, estando como gestor, na mesma hora, como eu falei, que eu fiquei sabendo do fogo, eu já acionei a Fundação Florestal, falei com a APA, com o Vigílio, o ICMBio, e também acionei a Polícia Ambiental, a denúncia de fogo lá na Serra Fina do incêndio. E no outro dia, que o fogo realmente tomou uma proporção, eu fiz um boletim de ocorrência na delegacia de Queluz e mandei um e-mail, que esse e-mail chegou no GAEMA também, no Ministério Público, e foi aberto um inquérito para poder avaliar isso aí, e, consequentemente, por ser a APA, Unidade de Conservação Federal, que envolve 3 estados, os trâmites lá junto aos órgãos, a Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar a origem desse incêndio, né? E verificar se foi realmente a ação do homem, como tudo parece ser, como foi, como causou o início, para poder, consequentemente, com a apuração dos danos, ter uma responsabilidade em razão de alguma conduta de alguém que pode ter praticado, dolosa ou culposa, né? Mas, de qualquer forma, se for uma conduta humana, tanto na forma dolosa, quando tem intenção, na forma culposa, quando não há intenção, mas ocorre o dano, a pessoa passa a ser responsabilizada. Como eu falei, os esforços agora estão na busca dessa verificação da causa e o agente causador, e, consequentemente, também, tanto a RPPN Pera da Mina está trabalhando nisso, e quanto a própria APA também está formando um banco de dados junto a especialistas, cientistas, biólogos estudiosos, né, dessa área de campo de altitude, de incêndio, pós-incêndio, para que seja feita uma análise, né, das consequências dos danos ocorridos com esse incêndio. Então, a APA da Mantiqueira está trabalhando nisso, a RPPN também, a gente com certeza vai voltar ao local, vai fotografar. Nessas horas eu estou tendo muito ajuda de pessoas que eu nem conhecia pessoalmente, mas estão solidárias do que aconteceu. É uma coisa muito, muito gratificante também, de ver que as pessoas se solidarizam e querem ajudar de alguma forma. Tive muitas mensagens, muitos contatos, pessoas que ajudaram de tudo quanto é forma a combater e vão ajudar também no pós, né? Então, vai ser feito um levantamento técnico, né, ambiental, para apurar as consequências dos danos. Não temos ainda definido, só temos definido mais ou menos a área, como eu falei, né? Mas, mesmo assim, não foi feita uma perícia ainda. Com certeza, eu imagino que a polícia
técnica vai fazer uma perícia, né? A técnica ambiental, com certeza, vai avaliar isso, mas, independente disso, tanto a APA quanto a RPPN Pedra da Mina, que está dentro da APA, né? Uma UC dentro da APA particular, uma UC particular dentro da APA, ela está também trabalhando, nós estamos trabalhando para levantar com técnicos esses danos aí, consequentemente, do incêndio ocorrido. Uma coisa interessante a falar, pegando o que o André falou aí, é que lá a região da Serra Fina, Pedra da Mina, Face Sul, principalmente, é uma região de muito espigão, são muitos rochedos íngremes, tem lugares lá que agora os bombeiros, as pessoas combateram incêndio, que nunca tinha entrado gente, né? Nunca tinha, em alguns locais sim, que é a travessia, mas na hora que começou a descer o fogo para o espigão, para o lado de São Paulo, aquilo ali é praticamente intransitável, é um espigão muito íngreme, muita dificuldade dos bombeiros no combate ao incêndio por ali, tanto que o apoio aéreo ali, o combate através dos helicópteros e do avião foi de suma importância, senão talvez não teria debelado até hoje esse incêndio, não. Porque a região é muito montanhosa. A gente faz parte desse primeiro programa do CAP-RPPN, citado pelo Oswaldo. A gente tem uma brigada na fazenda, né, que foi obrigada a fazer pelo programa, e, por sinal, isso nos ajudou muito, porque tanto os empregados da fazenda estão sempre de prontidão, eles estão direto em contato comigo pelo WhatsApp, os meus vizinhos também. Hoje eu fui comunicado por um vizinho lá, de área lá, que já mandou de manhã uma foto para mim. Outras pessoas também da cidade que sabem, mandaram fotos, me ajudando, primos, amigos. Então, quer dizer, fica tudo uma rede meio de solidariedade e ajudando também nessa questão, quando a gente poder monitorar e olhar, ter mais cuidado. E isso ajuda muita gente. Tanto que na mesma hora já peguei a foto, já mandei para os órgãos, já começou a girar o apoio, o avião já chegou, o ICMBio já vinha com a brigada, tudo rapidinho hoje, mostrando que a gente também, a rede da gente está bem articulada para a gente poder sempre estar atuando junto quando ocorre um sinistro desse. E agora é apurar, né? Temos que esperar. Não sei, tem os trâmites normais da questão legal, né? E vamos aguardar. Enquanto isso, vamos fazer os trabalhos paralelos, buscando a melhor forma de promover a regeneração daquele local. Uma coisa interessante que eu ainda não publiquei, mas é que não deu tempo, é muita coisa que eu tenho feito esses dias, é que o Rodrigo, que subiu lá para mim, que é o voluntário que me ajuda lá nos trabalhos da reserva, ele é apaixonado pelo Rio Claro, apaixonado pela nascente, apaixonado pela parte de cima, muito apaixonado mesmo, tanto quanto a gente. E ele mandou uma foto para mim ontem, aonde que mesmo com o fogo, eu acho que ele até já publicou também na página dele, eu tenho que verificar, mesmo com o fogo, tomando toda a vegetação de campo de altitude lá em cima, um cenário, vocês devem ter visto fotos aí, um cenário triste. Ele mandou foto para mim, a nascente brotando água do Rio Claro e um passarinho num galho seco queimado. Então, a natureza é muito sábia, né? A natureza precisa ser mais respeitada pelo homem. A gente tem, eu acho que a gente está de passagem aqui, né, nessa nossa vida, mas a gente tem a obrigação de preservá-la mesmo, de fazer o possível e o impossível para que a gente possa manter os nossos recursos naturais e nossas belezas, nossas matas, rios, nascentes, montanhas, mares, e tudo que envolve a beleza natural, que merece uma proteção, e trabalhar em conjunto, porque a natureza, ela realmente é muito sábia e ela não merece algumas ações do homem, não. Tem uma pessoa aqui que fez uma frase muito interessante que eu acho que é importante falar. É o Guto Guia, que é de Passa Quatro, a turma dele também, lá da Associação dos Guias de Passa Quatro, estão bem ativos lá do lado de lá, ajudando a proteger também a mantiqueira.
ele tem uma frase que ele falou: a montanha é para todos e nem todos são para a montanha. Então, é uma coisa para a gente se pensar e procurar a melhor forma aí de regrar o uso e, ao mesmo tempo, de ter integração para um bom uso dos recursos naturais e das belezas naturais. Obrigada, Sávio. Oi? Obrigada. Com essa mensagem linda do Sávio, a gente vai encerrando o programa, a gente já passou muito, mas antes disso eu queria que o Andrei e o Oswaldo rapidamente finalizassem e falando assim da importância do canal e para a gente finalizar, eu convido a todos para assistirem esse programa no nosso canal do YouTube. Tiveram várias perguntas bacanas que a gente não conseguiu fazer, vários elogios ao Andrei, ao Sávio, ao Oswaldo. Então, esse tema foi muito bem acertado. E os nossos convidados cumpriram aí essa missão com muito louvor. Então, Oswaldo, suas considerações finais para depois a gente encerrar com o Andrei. Bom, quanto a terças RPPN, só tenho a elogiar, foi uma iniciativa muito bem sacada, muito oportuna, né? Está dando uma dimensão muito maior, né, para a circulação de informações, né, de experiências sobre os temas relacionados à RPPN, está muito bacana mesmo, e isso eu acho que não tem mais como, né, deixar de as coisas acontecerem dessa forma também, né? E obrigado de novo pelo evento, né? Esse tema é muito importante, a gente acredita que essa questão do incêndio é um dos principais problemas, né, de destruição, né, das formações de vegetação nativa, e a gente espera também poder colaborar, né, sempre que for possível aí para a gente continuar avançando nas ações pró as RPPNs aqui do nosso país. Muito obrigado. Bom, antes de terminar, eu só queria passar um informe que o incêndio florestal que aconteceu agora lá, está acontecendo lá na Reserva Biológica de Araras, a gente identificou o infrator, tá bom? Criminoso. Foi um cara que queria dar o golpe de um seguro do carro dele, ele botou fogo no próprio carro, pegou fogo na mata, então ele foi identificado, está preso, foi preso, vai responder criminalmente e administrativamente também nós vamos autuá-lo, né? Então, o prejuízo que o sujeito fez, né? Mas tudo bem, está preso, agora o trabalho é todo nosso, né? De tentar reverter aquela situação. Agradecer a todos os ouvintes, tá bom? Eu tenho certeza que muitos são colegas aí de muitos anos, de 2 décadas aí de luta mesmo que nós temos, né? Eu comecei lá atrás, o estagiário do zoológico, fazia aquelas visitas guiadas lá. Fico muito feliz porque esses eventos aí que nós temos, com as lives, elas são muito importantes, porque elas motivam e mobilizam as pessoas. E eu fico me lembrando muito do meu passado, como eu comecei, né? E até hoje eu mantenho esse mesmo espírito, apesar de trabalhar no órgão público e ter que fazer o trabalho técnico, mas ele também tem essa parte da doação, do coração que a gente bota no nosso trabalho, porque isso não tem explicação. Todas as explicações técnicas elas ficam no órgão e a gente passa, mas falar e tentar motivar as pessoas, passar um pouquinho do nosso sentimento que a gente tem no dia a dia, coisas que a gente vê, um bicho queimado lá, sabe? Isso daí a gente não consegue fazer o tempo todo. Então, esse trabalho que está sendo feito aí, essas terças RPPN são fantásticas, porque elas também mobilizam as pessoas. A gente precisa cada vez mais pessoas para trabalharem conosco. Não adianta só ir lá apagar um incêndio. Tem que evitar que ele aconteça. E esse trabalho é do dia a dia, de você bater de porta em porta e pedir para aquelas pessoas serem parceiras. Então, eu acho que é isso daí. Eu fico à disposição aqui no órgão, tá bom? Para os parceiros, para os colegas aí, o Sávio, o Washington, a Mônica, o INEA está à inteira disposição de vocês, tá bom? Venhamos fazer uma visita aqui.
que precisar da gente também, a gente consegue, às vezes, fazer atividades aí nas unidades de conservação aí próximas das fronteiras, aí a gente consegue, tá bom? Então, podem contar conosco. E parabéns mais uma vez, Roberta. Você faz parte disso tudo aí, tá bom? Desse sentimento aí que a gente tenta passar sempre. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi um sucesso total. De repente, a gente faz até um incêndio florestais, programa 2, né? Porque realmente foi um sucesso absoluto, graças aos nossos convidados. Então, eu encerro hoje. Semana que vem a gente tem outro programa bastante interessante. E eu vou finalizar falando que o Pantanal está ardendo em chamas também, 700 mil hectares já foram perdidos. Temos aqui no estado do Rio de Janeiro incêndio, temos em São Paulo, então é um momento de muita união, como o Sávio muito bem demonstrou aqui, atuação em rede, juntos, porque ninguém faz nada sozinho, e cabe ao proprietário também ir lá e ligar e chamar, que técnicos como o André e o Oswaldo, com certeza, pelo Brasil, a gente tem muitos para apoiarem. Então é isso, gente. Boa noite e até o próximo. Boa noite, gente. Obrigada. Tá? Vamos... Boa noite.